E há, com certeza, no Montijo, espaços maiores para albergar a vontade cidadã de conhecer os projetos que estão em cima da mesa. E também permitir-me que diga que, do ponto de vista da organização do debate, isto é tudo muito interessante, as pessoas interromperem-se, mas depois há este jogo de ping-pong, as pessoas interrompem-se várias vezes e não flui o discurso que devia fluir. Fica aqui este pequeno reparo, que é construtivo como todas as críticas, e oxalá no futuro tenhamos a oportunidade de, nesta circunstância ou outras, podermos também continuar a debater a construção do nosso território. Relativamente àquilo que está aqui em cima da mesa, como é óbvio, todos compreendereis, estamos aqui perante, com todo o respeito, um casal, uma relação a que se teorou, dois amigos, duas instituições, uma Câmara e um Governo, relativamente a razões que assistem uns e a outros e do qual a CDU não pode ter conhecimento. Não tem conhecimento da parte do Governo, conhecimento que a candidata tem, e muito bem, com certeza que só o que faria é que não tivesse informações, dados e elementos que lhe permitissem escrever, com certeza por verdade, na praça pública, e a Câmara Municipal de Montijo, através do candidato da atual variação, tem também em cima da mesa, com certeza, um conjunto de informações e dados que nós não podemos perceber, nem podemos presumir, por uma política de verdade, que conhecemos. Toda a gente nos acharia todos. Agora, há uma coisa que nós percebemos. Nós estamos perante uma candidatura que envolvia um valor considerável de verbas e que a candidata do PSD, isto como é óbvio, foi uma oportunidade perdida para o Conselho. E estamos também, todos o sabemos, perante uma Câmara Municipal que tinha que ir a jogo com dinheiro, como é evidente. Isto não é apenas concorrer ao creme, acharem simpáticos e meritórios os projetos, mesmo que bem construídos, que são outras situações, e depois aí vem o dinheiro a 100%. Não, o município tem que entrar. E esse é aquilo que constitui do nosso ponto de vista. Colocados aqui, e sem conhecer esta relação no seu íntimo, isso é que é o grande problema. Dizes, de um lado, que a construção da candidatura terá sido mal feita, que o processo terá alegado um auto de consignação dos trabalhos como tendo validade jurídica para justificar aquele deferimento. Bom, diz-se o outro que assim não é. Juridicamente, enquanto jurista, eu também tenho as maiores dúvidas. Já agora, senhora candidata do PSD, que esse documento fosse bastante que o candidato da direção se refere. Na altura, as regras de candidatura ao prémio eram essas. Muito bem. Após, eu disse que tenho dúvidas, não disse que não tem razão. Agora, uma coisa eu digo, muito bem, se o senhor fazer faço questão de ver, é muita amabilidade da sua parte. Agora, uma coisa sabemos, é que isso veio para a praça pública, e já foi aqui mencionado, é que a Câmara Municipal do Montijo não deixou de se referir a que algo aconteceu, já vimos nos textos, que eventualmente levantou o inquérito, que felizmente não terá dado em nada, o que significa que terá achado estranho, no mínimo, que a documentação a que o Governo se referia não circulou. Também já temos a explicação, é que os documentos estariam. É uma coisa em Portugal que durante estes governos locais e nacionais acontece muito em certos períodos de crise, os governos, sabemos que as coisas são complicadas, então quando se passa para o simplex é um problema, também sabemos isso, e já ouvimos aquilo que nos parece fundamental, é que a Câmara Municipal do Montijo não estava para se endividar. E esse, meus senhores, é que nos parece que é realmente o grande problema. É que a Câmara tinha 180 dias para começar, mas para começar é para começar com dinheiro. E por aquilo que nós vemos nesta cidade, por aquilo que as pessoas nos levam a constatar em cada bairro, em cada rua, em cada sítio onde a relva passou a ser mato, onde as ervas invadem o passeio, onde a higiene pública, os louros, o lixo campeia, só quem não conhece as autarquias e quem não faz vida de autarca é que não percebe que isso está assim, é porque dói ao município e porque ele não tem condições financeiras por si próprio, por administração direta ou através de privados, de fazer aquilo que tem a fazer. Quanto mais um creme, quanto mais 18 ações, quanto mais aquela. Os papéis subiram, se calhar foi um verdadeiro alívio. Agora, dizer isto,
Aquilo que parece muitas vezes é, e aquilo que parece é que o município do Montijo está numa situação que eu próprio já vivi enquanto autarca há mais de uma década atrás, noutro conselho de Setúbal, quando herdámos uma Câmara em falência técnica. Oxalá se não seja, agora estes dados é aquilo que nos leva a pensar, oxalá que não, ninguém seja isso. Muito obrigado. Relativamente àquilo que vamos fazer, eu tenho que agradecer a franqueza do engenheiro Mercante e da doutora Maria das Mercedes Borges, que, à nível de eu poder falar, porque se condigo adiante e tentando provar quem é que tem menos condições para governar uma autarquia, acabaram por dizer que os vantagens estimadas. A senhora doutora porque acabou por dizer que esta Câmara Municipal de Perdão, esta variação, entendendo como a variação do Partido Socialista, que há vários mandatos consegue o voto favorável dos montijenses, herdou, mas não foi nenhum tio americano, herdou da gestão, que hoje é a gestão de CDU na Península e que é popularizada também aqui por esta candidatura no Montijo, herdou uma situação financeira invejável. Herdou uma situação que permitiu ter um orçamento ao triplo daquilo que era o da CDU. Mas mais, a sua doutora disse muito bem, porque só nos entendemos é quando há solução, mas entendemos quanto ao diagnóstico. É que o Montijo tinha identidade, o Montijo tinha um sonho, o Montijo era uma terra onde dava gosto de viver. E isso é de facto uma verdade. Mas também tenho que dizer que o engenheiro Mercante não deixa de ter razão quando diz, e repetindo-me, então não dá um autarca a ver como é que tem a sua cidade. Se não avança, se não consegue avançar, é porque não tem recursos financeiros. E esta, de facto, é também a verdade. Vamos lá ver. A situação de Firo o engenheiro é saudável e é estável. Mas depois diz que houve uma redução significativa das receitas provenientes, obviamente, do Fundo de Financiamento dos Municípios. Aliás, como houve também do Fundo de Financiamento das Freguesias. E isto é verdade e tem que se dizer. É bom que os portugueses saibam, e os montijenses também, que desde o governo de António Guterres, inclusive em Portugal, os governos nesta área, como em todas as outras, começaram a viver completamente à harmonia da lei, sem que ninguém faça cumprir uma lei da República. É que a lei das finanças locais que determina qual é que é o valor a distribuir pelas freguesias e pelos municípios, determina como é que se há de fazer com fórmulas químicas e com fórmulas matemáticas exatas. E diz até que essa fórmula privilegia a interioridade, apoia as regiões mais longe do centro da periferia, do litoral português, para que o país cresça harmoniosamente. Essa lei é incumprida. E hoje, se houvesse a possibilidade de termos um Estado de Direito na plenitude, as freguesias e municípios de Portugal teriam direito a ser ressarcidos em milhões de euros. A soma é astronómica e eu nem a digo aqui porque ela de facto vos parecerá até estranha, porque todos os anos ela é cumprida. E isto obviamente cria dificuldades tremendas aos municípios, que têm que ter uma gestão muito mais rigorosa, muito mais previsível, têm que ter uma gestão muito mais adequada à realidade e ligar-se mais e mais ainda aos agentes económicos, sociais, culturais, à realidade, àquilo que muitos chamam para facilitar a sociedade civil, como se houvesse uma outra que é a sociedade militar. Mas esta ligação, esta proximidade tem que existir e esta boa gestão é tão essencial ao Montijo como ao país, como ar que respiramos. Agora, dizer também isto que é importante, é que esta coisa de retirar, estou totalmente de acordo, recursos financeiros às autarquias não é apenas para as obrigar a terem a relva pior, ou terem mais mato, ou mais lixo, ou terem as passadeiras e a rede viária e não sei o que mais. Não, é um plano. O senhor queixa-se que não lhe dá tempo para falar, não diga que é dado aos outros, no mesmo. Acha que é dado o mesmo? Não foi o seu plano que o senhor mas para que é um ponto? Mas agora, permita-me que interrompa. Com certeza. A meu filho faz sempre as coisas, já dizia, os meninos estão com mais. São os milhões e o filho pode dizer, ou está muito bem. Se interromper, então é que não vai conseguir. Não vai conseguir. É para dizer isto. Está bem, bota o senhor também. Obrigado. Eu só o interrompi para alertar. Não está a lembrar. Queixa-se que não tem tempo para falar e é prejudicado relativamente à
mais candidaturas, pelo menos estas duas. Não é questão mas até agora já falou muito sobre esta questão das autarquias, do financiamento, da situação financeira da autarquia. E até agora tens condições, ainda não lhe ouvi dizer qual é a situação financeira da Câmara. Esse é o seu juízo. Queria só lembrar que Então, eu relativamente à forma como vamos o debate. Mas dizer isto, aquilo que está em cima da mesa é objetivamente a intenção de asfixiar no galote financeiro todas as câmaras e freguesias de Portugal. É reduzir 1000 e tal freguesias e 30 mil eleitos que deixaram de o ser na terra onde exercem a cidadania. E são quase todos eleitos do PSD e do Partido Socialista. E, portanto, nem sequer falta as coisas. É reduzir em 2/3 dos municípios. E é isso que está em cima da mesa. quando às contas da Câmara do Montijo tem alguma coisa a dizer, não? Quando às contas da Câmara do Montijo, diria que quando a CDU for poder, os cidadãos assim querem, as analisará a pente fino e tornará pública a situação real do município. Podeis ter certeza, ninguém tem dúvida disso. Muito obrigado. Passamos então a palavra à doutora Oliveira. Qual é a sua estratégia de desenvolvimento para o Montijo e como é que acredita que pode ajudar a criar emprego? Muito bem. O senhor, Naturalmente, se for falar sobre o Caio Seixalinho, também está. sim, com certeza. Depois desta intervenção, aliás, este debate está interessante, o Partido Socialista está, de facto, com um reforço nesta aula muito bom. Queria dizer o seguinte, relativamente ao Caio Seixalinho, o processo é um processo a estar conhecido dos montijanos. Toda a gente se recordará do percurso que ele foi tendo e da forma como esta solução foi sendo construída. O mais curioso é que, ao longo do tempo, e quem analisar bem a história, porque ela está muito documentada, felizmente, e, por exemplo, na net, há um relatório de situações muito interessantes, de contributos a cidadãos sobre a história deste caso, constatará que às primeiras notícias de que esta situação poderia não servir e tornar-se nociva para a população do Montijo, aqueles que a defendiam e propagandeavam dentro da Câmara e fora da Câmara, gerindo a cidade, gerindo o Conselho, iam dizendo que só as pessoas com menos ousadia, os velhos do Restelo, os menos capazes, é que não perceberiam o grande mérito da decisão que aí vinha. Era uma decisão muito arrojada, baseada num facto que fazia história na altura e que fazia novela, que era, de facto, meritório de retirar trânsito do centro das cidades, CO2, e tornar as cidades menos poluídas, e depois dizia-se que havia qualquer coisa estranha que fazia correr as pessoas, que numa plataforma cívica se juntaram, havia qualquer coisa que as fazia correr. Porque a solução era de todo em todo princípios, que até se dizia, lembro-me de declarações da liderança da Câmara Municipal, então mas alguém acredita que aquilo que se diz não vai acontecer. O que é certo, falou aqui a candidata do MRPP, o restaurante panorâmico, onde é que está? E a creche? E o estacionamento gratuito? E os minibus gratuitos? E o barateamento dos preços? E o elétrico? O sistema de transporte rápido? E já agora, que acessos são aqueles? Meus senhores e minhas senhoras, vamos imaginar que nunca viemos ao Montijo e acabamos de sair do catamarã e vimos entusiasmados as malas porque o barco até um barco, enfim, com conforto e com modernidade. E chegamos àquele cais. Não vemos ninguém, não vemos Vivaldi, não há autocarros de um lado, não vemos cidade, os carros estão estacionados lá mais à frente, no meio das ervas do campo, numa velha fábrica, e dizemos que chegámos ao Montijo. E agora? E agora? E aquela acessibilidade? É que eu já nem falo na dor de alma que é ver aquilo cais. E aquela acessibilidade? Os carros estacionados de um lado e do outro, que no verão é mais ou menos tolerável, no inverno deve ser um inferno para rimar também. Portanto, é para dizer que quanto a esta situação, estamos conversados. Não havia velhos no Restelo, havia pessoas sensatas, havia seres humanos sensatos e nem lhes passava pela cabeça o quão iria ser agravada a vida citadina, a vida da urbe e o seu comércio. Cá se fazem, cá se pagam, infelizmente, o Zé pagou mais uma vez. Agora, relativamente à questão que colocou, relativamente ao modo como era possível dar a volta e conseguir situações de empregabilidade.
Bom, esta é uma daquelas situações, as outras estavam à lateral da candidatura da CDU, passávamos ao lado, e esta aqui passa muito também ao lado das autarquias. A verdade é esta, é que quem tem que ser responsável num país qualquer por situações de emprego, por estabilidade na vida familiar, por projetos de vida, por acesso daqueles que se formam nas escolas à vida ativa, têm que ser as políticas nacionais e as políticas governamentais, como é óbvio. E quando essas políticas não constroem a solução, e quando temos estadistas com muitas colas que dizem aos jovens, pois ir lá para o estrangeiro, que isso é que é bom, os nossos antepassados também foram, nós temos o paradigma do desastre. Agora, significa isto que não se pode fazer nada? Significa isto que uma Câmara Municipal de municípios, autarquias, não têm alguma capacidade de se relacionar bem com o tecido empresarial, de os receber? Eu lembro de uma outra promessa do ninho das empresas, que agora volta de novo para a vida para cima da mesa, e que era uma promessa desta direção em 2005. Então, mas será que não é possível? Alguma coisa é possível fazer ao nível da fiscalidade para a instalação das empresas, mas não só. É possível ao nível do relacionamento com elas. E ao nível do relacionamento com elas, eu diria apenas aqui esta questão que é fundamental. Nós temos hoje um conjunto de unidades económicas no domínio dos serviços ainda, enfim, no domínio da produção, mas se analisarmos a história recente desta última década e meia do Montijo, podemos raciocinar o seguinte: eu fiz apenas com a minha candidatura uma leitura quase em diagonal muito rápida. FESI, Construções Civis Limitada, Gestlec, CIPSA e o Leclerc ali ao pé, CIPSA, Sociedade Imobiliária Portuguesa, Montiterra, Sociedade de Construções Altamente Limitada, Fabisa, Sociedade de Construções Limitada. Há um conjunto de entidades empresariais que nos últimos anos têm tido diferentes com o município do Montijo. Não têm estado à vontade no município do Montijo. Há inclusive algumas situações que até redundaram em demandas judiciais. Esta situação, esta falta de tacto de quem diz que tem muito à vontade para lidar com os empresários, mas que está a anos luz de distância dos municípios da CDU, onde os empresários podem instalar desde que cumpram as regras, sirvam a comunidade, sabe, mas com certeza basta dar uma volta para a Península de Setúbal e verifica-se. Muito obrigado, mais uma vez, me está a dar razão. Esta é a realidade, é isto que nós fazemos, uma forma diferente de lidar com as pessoas, transparente, olhos nos olhos, defendendo o erário público e o interesse dos cidadãos, mas tratando as pessoas como deve ser, tratando-as com elegância, sem nunca descurar aquilo que é a cidadania e o interesse, e também o erário público, que é fundamental. É isto que nós trazemos, uma outra maneira de governar a cidade, uma outra maneira de estar com as pessoas, e é isso que os empresários hoje em dia nos transmitem semana após semana à candidatura da CDU. Este é um facto indesmentível. A descentralização das autarquias. Não damos, mas há quem dê, porque isso convém depois à tal reação que leva à extinção das autarquias. Mas dizer isto também não é subjetivo, porque as objetivas não é evidente. Mas dizer isto, vamos lá ver se nos entendemos. E relativamente às questões que eu há bocadinho referi, e é esta questão de querer confundir alhos com sapatos ou alhos com buracos. Vamos analisar bem as questões. Eu colocaria e não sairia daqui nem avançaria mais. Se não há um litígio com uma das entidades que eu referi, que ainda corre, tem seus altos comandos termos numa instância internacional, e se por acaso a Câmara não obter vencimento, não é obrigada a uma solução indemnizatória solidariamente a pagar pelos eleitos e pelo município em 8 milhões de euros. Eu não colocaria mais nenhuma questão, porque as situações que estão no Foro Judicial são do Foro Judicial. E não podemos dizer que os tribunais sabem por uma coisa e não sabem por outra. Quer responder a esta questão? Não é uma pergunta sequer. Nem sequer uma pergunta. É claro, conheço completamente esta realidade. Nem conheço estes litígios que estão com algumas das empresas que, aliás, têm mencionou, que neste momento até já declararam falência. Com certeza. Então, para melhor questão do tempo, passava a candidata Maria de Vocês Costa. Os meus candidatos adversários colocaram aqui de uma forma muito cuidada. A questão é esta: afinal, chegamos à conclusão quem é que tem culpa, uma situação em que o Montijo está,
Os candidatos acabaram por se autoconfessar e já vemos da parte dos governos, dos partidos da Troika e da parte dos governos do município, troicamente, também vão andando, as culpas são repartidas. Agora, o que não podemos é aliar-nos à resposta, que é esta. Afinal, o povo ainda não sabe qual é que foi o resultado final do caso do Seixalinho. Até não sabe. Poupou-se na dragagem e poupou-se no combustível. E quem é que poupou? O município? O povo do Montijo? Alguém poupou. São sempre os mesmos. Portanto, a resposta está dada. Não vale a pena grande complicação. Depois dizer outra coisa que também me parece fundamental. E que há bocadinho não disse, mas agora já sou obrigado a dizer. Volta a colocar-se esta questão da corrupção e do funcionamento do município. É muito interessante que o candidato da variação, anos depois de um trajeto como vereador e vice-presidente, coloque hoje nos seus compromissos à cidade e ao Conselho como fundamental a melhor organização dos serviços da Câmara, a necessidade da sua transparência, a necessidade da sua credibilidade, da eticidade do serviço público e da corrupção. O passado já lá vai, agora o futuro é hoje. Esta questão também é significativa. Relativamente às questões sociais, é interessante já agora dizer que temos aqui um debate vivo, um debate democrático, mas que é perfeitamente perceptível para todos os cidadãos que se interessam pelo fenómeno das autarquias, que há candidatos que sabem como é que se gera uma autarquia e o que é uma autarquia, e candidatos que não o compreendem. E dou já aqui também uma laudatória e felicito o engenheiro Mercanta, que foi capaz de perceber o que é um projeto autárquico, lendo o projeto da CDU e criando o seu programa, quase, esses velhos, até as eleições de produção, eixo 1, eixo 2, eixo 3, todos os parabéns, significa que sabe que é um projeto autárquico e que é facto autárquico, não há dúvida nenhuma. E não começamos os dois. Também é sério e garantido. Se tivéssemos começado, estava completamente desesperado. Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma. Bom, mas para dizer isto, a questão que nós estamos aqui a debater tem a ver com a coesão do tecido social. E a coesão do tecido social são muitas coisas e as mais variadas. E que todas elas podem contribuir para criar cidadania e para resolver problemas do ponto de vista social. A cultura, o movimento associativo e popular são também intervenção social. E é preciso o desporto, no tudo a cultura, aliás, foi um quadro do Partido Socialista, um jovem Ivo, que dera, que falando comigo e trocando impressões, revelou essa massa crítica e me disse: é verdade, olha, cultura é tudo aquilo que se faz na cidade. E concordamos. Fantástica esta questão de que tudo é cultura. Ora bem, é preciso, é necessário, é absolutamente necessário devolver às associações do Montijo, ao povo do Montijo, aquilo que é a sua terra, começando também pelas suas festividades, pelas suas festas, por aquilo que é tradicional, por aquilo que é o Montijo e por aquilo que é a sua identidade. Convidamos todos a candidatura da CDU a no dia 18 estarem aqui nesta mesma sala, não conseguimos uma maior, onde vamos evidenciar aquilo que é o projeto. Vai bater outra vez comigo. Não implica. Olha que imita muito bem. Mas imita muito bem. Não tem muito jeito. Eu convidava Muito social. Eu estou a falar da social. Se vocês não entendem o meu caro Francisco, se não entendem, o problema é seu. O que pretendo é dizer que a coesão do tecido social não é dar uma sopa aos pobres, não é ir por aí, não é o assistencialismo, deve equilibrar as condições em que as famílias deploráveis muitas vezes passam nesta terra e outras, como é isto, como referiu por todo o país. Isto não é trabalho da Câmara e não é o assistencialismo à nossa educação. Nós temos que estar solidários nas escolas e normalmente as autarquias estão e dão e matam de muita forma as crianças, fazem aí a única refeição e estão aqui autárquicos que sabem. É verdade, é o que acontece, já fazem esse trabalho. Mas há outro trabalho a desenvolver. É necessário criar os protocolos de desenvolvimento cultural, é necessário criar a Casa da Juventude, é necessário lutar para que o hospital, que existe aquele simulacro do hospital onde há internamento, onde é que é o hospital se internamento? Que hospital é esse? É necessário lutar para a polícia de proximidade, é necessário lutar pelo país
de Abril. É necessário lutar pelo país da comunidade, pela cidade, pelo conceito das pessoas. E isso é fazer coerção do tecido social. Nós, nesta Casa, no dia 18, vamos revelar como é que isso faz. E esta será provavelmente a nossa última intervenção. Ainda não é, já vai ocupar. Eu estou a dizer, não é? Se passar ao outro candidato, vai ter um cartão. Quanto à ação social, Estamos há meses no terreno, contactando todos os dias com as instituições, com todos os agentes deste Conselho, com os cidadãos anónimos, com as comissões de moradores, com os homens e mulheres da iniciativa popular, com os vereadores. E aquilo que podemos dizer com a experiência de muitos, vários anos como autarca, é que o Montijo mudou. Na consciência cívica destas 51 mil pessoas, produziu-se uma alteração significativa. E hoje, aquela que é a maioria que governa o Montijo já não corresponde efetivamente aos anseios, à vontade e ao desejo de progresso e desenvolvimento dos montijenses. A questão que se coloca agora, neste momento, para todos e cada um de vós, é saber se esse deslocamento de uma admiração, de uma preferência, de um voto expresso, de uma força política, encontra ou não acolhimento numa alternativa. Muitos cidadãos meter-se-ão à abstenção, por uma desilusão, por uma falta de objetivo concreto de escolha. A maior parte dos cidadãos do Montijo tem que compreender que neste momento existe de facto alternativa. Tem que votar para Eliseu Janeiro, pois tem. Mas não tem que votar massivamente para que tudo fique igual. Não tem que votar para dizer que cumpriu mais um dever cívico. Eu pergunto a cada um dos montijenses, aquele deserto, aquela vil tristeza a que condenaram o Montijo em Lisboa, nas políticas nacionais e aqui, tem condições para aguentar mais 4 anos. 4 anos de entulho, de redes viárias desgraçadas, de mato, de lixo, de ervas secas. Tem condições. Tem condições para que durante mais 4 anos o movimento Iniciativa Popular não ganhe a sua própria independência e regresse à gestão da sua vida coletiva, para que o Montijo redescubra a sua identidade. Está em cada um de nós, pois não. Está em... Não está cheio de medo. Está em cada um de nós. Isto é fundamental e tenho muito a ver a não poder responder às questões que poderei responder depois individualmente nos dias que faltam até à eleição. Mas dizer-vos isto. Neste momento, há gente capaz de mudar esta cidade. 51 mil cidadãos. Neste momento, há massa crítica para mudar esta cidade. Em todos os partidos. É ouvir as pessoas. É ouvir esses quadros. Há cá de 51 e não é do meu partido. Um jovem cheio de capacidade. Neste momento, no Montijo, para além de gente e de massa crítica, há projeto. Há o único projeto autárquico que até é copiado à saciedade nas próprias palavras do que utiliza. E, meus queridos montijenses, neste momento há liderança e há coletivo. É só esperar pelo dia 29 e caminhar para a península onde nos acolhemos e nascemos. Está nas vossas mãos, não fiqueis em casa, mas não desperdicem do voto. Só daqui a 4 horas acaba a oportunidade. Muito obrigado. Dar voz àqueles que sonham ser possível um melhor Montijo.